Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá na química novamente, né? Sem estar presente aí com vocês, mas tentando fazer o máximo aí para compreensão do conteúdo, se possível tirar dúvidas. Vocês têm o meu WhatsApp aí no grupo lá da sala, tá bom? Qualquer coisa é só pedir lá. Ficou faltando a correção das aulas 16, 15 e 16, né? Polaridade e forças intermoleculares. Então vamos lá. O Tá bom? Então, polaridade, então. Aulas 15 e 16 está na página 607 os exercícios, tá? Primeiro exercício. Assinale para verdadeiro ou falso as afirmações abaixo. Os metais apresentam alta condutividade elétrica, mais baixa condutividade térmica. Falso, também apresenta boa condutividade térmica, tá? O bronze é uma liga formada por cobre e estanho. Verdadeiro, tá? Compostos iônicos conduzem corrente elétrica em meio aquoso e quando fundidos, também, certo? Porque a condutividade elétrica é possível através de elétrons livres, que nem a ligação metálica, ou íons livres, que nem quando, por exemplo, compostos iônicos dissolvidos liberam íons. Então, os íons também são os responsáveis pela condução da corrente elétrica. A ligação covalente ocorre entre metais e não metais. O KBR é um exemplo. Vamos lá então, ó. A ligação covalente ocorre entre ametais e ametais, tá bom? Isso é uma ligação iônica, então tá falso. O dióxido de carbono é uma molécula polar, mas possui ligações covalentes polares, tá certo? Tá bom? Então, se é que a aula passada, a carbono e oxigênio apresentam diferença de eletronegatividade. Então aqui é uma ligação covalente polar, mas a molécula inteira é apolar. Beleza? Vamos passar para o próximo então. Segundo, considere a espécie química molecular hipotética XY2, cujos elementos X e Y possuem eletronegatividades 2,8 e 3,6 respectivamente. É um valor, tá? A gente lembra lá do Fonfon, lembra do Fonfon, cloro, bromo, pH, aquela filinha de eletronegatividade, mas aqui o cara te deu valores, ok? Experimentos de suscetibilidade magnética indicaram que a espécie XY2 é apolar. Com base nessas informações, é correto afirmar que a estrutura e as ligações químicas da molécula XY2 são respectivamente. Então, como a gente poderia pensar, é como se fosse CO2, tudo bem? Então, a ligação é polar, porque é 2,8, 3,6, diferença de eletronegatividade. Então, a ligação é polar. Mas a molécula é apolar, então um vetor tem que anular o outro. Então, tem que ser ligação covalente polar, nos dois no caso, mas a geometria tem que ser linear, tudo bem? Então, fica a alternativa B, ok? Terceiro, dentre as substâncias água, H2O, cloreto de hidrogênio, que é o HCl, tetracloreto de carbono, que é o CCl4, e o gás carbônico, que é o CO2, é correto afirmar que todas as moléculas são polares? Não. Somente o gás carbônico e o tetracloreto de carbono são moléculas polares? Não. Né? Ah, mas como que eu faço isso? Bom, você faz a estrutura da molécula, igual a gente fez. Lá para a geometria da água, para o CO2 e para o tetracloreto de carbono. Você faz isso daí e você vai descobrir que somente a água e o HCl são moléculas apolares, ok? Alternativa C. 4. A cromatografia é uma técnica de separação de substâncias orgânicas a partir da polaridade das suas moléculas. Admita que um corante natural foi analisado por essa técnica e que sua composição apresenta as seguintes substâncias. Você tem aí 4 estruturas, lembrando que aí é carbono, tá? Onde cada pontinha desse daí é um carbono, só vai aparecer oxigênio e hidrogênio. A gente vai aprender isso, ou seja, vai rever isso na orgânica, ok? Após a separação cromatográfica, as moléculas do corante se distribuíram em duas fases. No primeiro, identificaram-se as moléculas com grupamentos polares. A segunda, moléculas apolares. No caso de compostos orgânicos, quando tem carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, deixa a molécula apolar. Para deixar ela mais polar,
tem que inserir átomos eletronegativos. Então, quanto mais eletronegativos, mais polar ela vai ser. Quanto só tem carbono, hidrogênio, mais apolar. Então, a substância presente na fase de cada por, né, a substância presente na segunda fase, que é apolar, né? Apolar vai ser a estrutura 1, que só tem carbono e hidrogênio. Beleza? Tudo bem? Porque as outras têm oxigênio, então não é tão assim. Eu poderia dizer que a mais apolar é a 1. Então a 1, alternativa A. Beleza? Então vamos lá partir para forças intermoleculares. Daí a respostinha, tudo bem? Alternativa A. Forças intermoleculares. Então estamos na página dos exercícios, na página 610, tudo bem? Abram lá, vocês já fizeram, né? Foi a nossa última aula. Então olha só, muitas propriedades físicas das substâncias moleculares, cuja temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade podem ser interpretadas com base na polaridade das moléculas. Essa polaridade se relaciona com a geometria molecular e com o tipo de interação intermolecular, foi tudo que a gente viu. Então, dependendo da geometria molecular, vai gerar um tipo de molécula polar ou apolar, e dependendo da molécula polar ou apolar, o tipo de interação intermolecular vai ser bem relevante. A mais fraquinha, moléculas apolares com apolares, então as interações mais fraquinhas, consequentemente a temperatura de ebulição menor. Quanto mais forte for a interação intermolecular, ligação de hidrogênio, por exemplo, maior a temperatura de ebulição, porque maior para romper essas interações intermoleculares. O quadro a seguir apresenta algumas substâncias e suas respectivas temperaturas de ebulição a 1 atm. O CH4, temperatura de ebulição menos 161,5, o HCl menos 85 e a água 99,97. Com base nas afirmações representadas, analise as seguintes afirmativas. Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição da substância? Sim, tá certo? 2. As interações intermoleculares nas moléculas são dipolo induzido, aliás, né? Forças intermoleculares dipolo induzido são moléculas apolares, o CH4 é apolar. Dipolo, que é o HCl, que é para moléculas polares, e ligação de hidrogênio para água. Correta esse item 2. Terceiro, a geometria molecular e a polaridade das substâncias são o CH4 tetraédrica e apolar, beleza? B, linear e apolar, beleza também. C, linear, a água é linear? Não, a água é angular, então essa está incorreta, ok? Então vai ficar assim, está incorreto apenas a 3, alternativa A. Beleza? Alternativa A. Tá aí a respostinha para você dar uma olhadinha, dá uma estudadinha aí, moçada. Vamos lá para a próxima. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas tornou-se um problema de saúde pública para o Brasil, pois é responsável por mais de 200 doenças, conforme resultado da pesquisa da Organização Mundial da Saúde. O álcool presente nessas bebidas é o etanol, substância bastante volátil, ou seja, que evapora com facilidade. Sua forma estrutural está representada a seguir. Considerando-se as ligações químicas e as interações intermoleculares, o modelo que representa a volatilização do etanol. Moçada, só vai evaporar o etanol. A molécula do etanol é essa daqui. Então, qual a representação? O vapor, não no líquido. Dentro do copo é o líquido, fora do copo é o vapor. Qual que apresenta essa estrutura? Alternativa C, tá certo? O resto está tudo quebrando interações entre átomos. Então, você tem que quebrar a interação entre moléculas. Tá certo? A alternativa C, então, é a mais correta. Quer dizer, é a correta. Tudo bem? Então vamos lá pular para o 3. A trimetilamina e a propilamina possuem exatamente a mesma massa molar. E, no entanto, pontos de ebulição diferentes. Então, tem a trimetilamina e propilamina. Moçada, para ser ligação de hidrogênio, um dos fluoroxigênio e nitrogênio tem que estar ligado, um dos ligado diretamente a hidrogênio. Na trimetilamina, não tem o nitrogênio ligado diretamente a hidrogênio. Já na propilamina, tem o nitrogênio ligado diretamente ao hidrogênio. Então, na propilamina tem ligação de hidrogênio.
Então isso aí é explicado pela alternativa D, ligação de hidrogênio, essa diferença de temperatura de ebulição. Certinho? Vamos pular para o quarto. A temperatura normal de ebulição do propão-ol é 97,2, enquanto o composto metoxetano, de mesma composição química, ou seja, mesma fórmula molecular, entra em ebulição em 7,4. A alternativa que é compatível com essa observação experimental. Moçada, a gente não viu ainda, mas álcool tem OH. Se tem OH, tem ligação de hidrogênio. No metoxetano, que é um éter, não tem ligação de hidrogênio, porque não tem oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Certo? Então, vai ficar a alternativa A. O mais elevado ponto de ebulição do propão-ol deve-se principalmente às ligações de hidrogênio que ele tem. Já no metoxetano não tem. Então fica a alternativa A. Beleza? Vou lá para o próximo então. O nitrogênio gasoso pode ser empregado na obtenção de atmosferas inertes. O nitrogênio líquido é utilizado em cirurgias a baixas temperaturas. Qual é o tipo de ligação química existente entre átomos na molécula de N2? Ligação covalente. Não é N com N? Quem que é mais eletronegativo? Nenhum, os dois têm a mesma eletronegatividade, N com N. Então, uma ligação covalente apolar. Tá certo? E que tipo de forças intermoleculares unem as moléculas de nitrogênio líquido? Não é a molécula polar? Então vai ser forças de Van der Waals, né? Quem estudou isso? Ou forças de London, ou ainda, vamos pensar, dipolo induzido, tudo bem? Então fica a alternativa A, beleza? Então a gente finalizou essa frente e não esqueçam de resolver exercícios do livro, ok? Tudo bem? Moçada, até a próxima. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.